Meus irmãos, estamos juntos aqui porque Deus está preparando um novo tempo para este lugar, para essa comunidade, para os trabalhos que são realizados aqui e principalmente um novo tempo na sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para essa pessoa: chegou um novo tempo. Um novo tempo para essa sua vida aí. Para essa sua vida aí, meu amigo. Ô bonitona. Ô bonitona. Bonitão. Ô bonitão. Lindo do Pai. Lindo do Pai. Dá uma salva de palmas para essa pessoa que está do seu lado. Glória a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Pode se assentar aí. Vamos sentar um pouquinho. Se você tem aí o seu celular, pode pegar o celular para anotar algumas coisas aqui que vai ser importante. Pode continuar fazendo fundinho aí, tá bom? Gente, uma salva de palmas para a banda aqui, pro ministério. Parabéns, galera. O cara da batera aqui, mano, você arrepiou o trem, cara. O cara chegou, mudou. Parabéns, isso aí. Se você trouxe seu celular, caneta, papel, Bíblia, pega aí que nós vamos precisar bastante nessa tarde, tá ok? Nós estávamos conversando com o pessoal que estava organizando aqui esse momento do avivamento, e eu estou trazendo aqui para Rondonópolis trechos do acampamento PHN 2022 que tinha essa temática do banner ali, ó. Pescador de homens, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 8. Não tenhas medo, doravante farei de vós pescador de homens. E olha como que Deus faz as coisas, né, gente? Eu cheguei aqui, ontem eu não tinha percebido, hoje eu percebi. Eu estou vindo, é a primeira vez que eu venho aqui para estar com vocês. Já participei de campamentos, os acampes aqui durante muito tempo. Não aqui, né? Participei de acampamentos. Fiz o meu acampamento ali pelo ano 2006, 2007. Foi quando eu fiz o acampamento. Eu já estava na Canção Nova. Eu estou na Canção Nova há 19 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. O Theo de 6 anos e o Heitor de 4 anos. Uma bênção na minha vida, minha família. E a primeira vez que eu venho estar com vocês aqui nessa cidade, que trabalham com acampamento. E a primeira vez que eu venho nessa cidade para estar com vocês, para esse avivamento, vocês trabalham com acampamento aqui já faz um tempo, eu venho trazendo a temática do PHN. Foi o primeiro PHN que eu estive à frente, lá em Cachoeira Paulista. Esse ano eu já estou trabalhando outra temática que nós vamos aplicar agora em julho de 2023. Mas eu trouxe a turnê 2022 aqui para vocês, que é essa, Pescador de Homens. E aí eu olho a logo de vocês daqui e vejo justamente que tem um peixe desenhado ali no slogan. Isso porque, queridos, a divina providência está conduzindo a todos nós, principalmente nesse período de pós-pandemia. É ou não é verdade que muita gente se esfriou? Muita gente se afastou. E isso não é uma realidade só aqui de Rondonópolis não, viu, gente? Eu tenho viajado por esse país afora. Mesmo durante a pandemia eu viajei para pregar o evangelho. Não parei, sou missionário. A minha vida é essa. Se for para morrer na estrada, a gente morre, não tem problema. A gente escolheu isso, a gente vive isso. Então, com toda a responsabilidade, mas a gente continuou evangelizando. Então, eu tenho visto nas localidades que eu já fui por aí, que o povo se esfriou. E aí, irmão, quando esfria, quando o povo esfria, quando o povo se afasta, aí é que Deus chama de volta os pescadores de homens, que somos chamados a ser eu e você. Pescar almas para Deus, trazer pessoas para Deus de novo. Não esmorecer não desanimar não, porque isso acontece mesmo. Acontece na caminhada cristã. Uns estão mais para baixo, outros estão mais para cima. A gente vai puxando para cima uns aos outros, e a missão continua. A missão não pode parar. Então nós estamos aqui para pescar almas para Deus. Pescar almas para Deus. Repete comigo: eu tenho esta missão.
resgatar almas, pescar almas para Deus. Meu irmão, a nossa missão ela é muito árdua. A nossa missão ela não é fácil, mas nós somos chamados a isso. Porque uma vez que nós pescamos, nós também somos pescados. É uma dinâmica linda, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós, pecadores, limitados, cheios, de defeitos, enfim, mazelas. Mas Deus quis que nós precisássemos uns dos outros para sermos santos, para buscar a santidade, para buscar a Deus. Dentro de casa, na comunidade, na paróquia, enfim, nós estamos juntos por um propósito. E qual é o nosso propósito? A santidade. E nós precisamos trazer almas para Deus. E nesse primeiro momento que eu quero trazer para você aqui uma meditação da palavra, nós vamos trabalhar nessa tarde e amanhã, na parte da manhã, nós vamos trabalhar 4 dimensões do pescador de homens que diz a palavra de Deus. A primeira que nós vamos trabalhar aqui é sobre o pescador de homens, Pedro. Essa pessoa de Pedro, o que aconteceu com Pedro naquele dia no lago de Genezaré? Nós vamos falar um pouquinho de Pedro. Na próxima, nós vamos falar da missão de pescar homens da igreja. Nós somos corpo místico de Cristo, queridos. Estamos vinculados ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja não é uma instituição. A igreja é corpo místico, entendeu? A gente não faz parte de uma empresa. Aí tem gente que fala, não vou na igreja porque Deus está em todo lugar, então eu prefiro rezar lá em casa. Mas nós somos corpo místico. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar na igreja, entendeu? A terceira dimensão, somos pescador de homens. Quem? Eu e você. Vamos falar sobre vocare. Vocare significa chamado, vocação. Que vocação que Deus tem para você, hein? O que Deus quer de você na sua casa? O que Deus quer de você no seu trabalho, aqui na comunidade? O que Deus quer de você? Quais são os planos de Deus para você? E eu digo mais, pergunto para você e você não me responde não. Que respostas você tem dado para Deus diante do chamado que Ele te faz? E quarto e último, para encerrar, nós vamos encerrar no domingo, amanhã, vai ter a missa depois. Vamos encerrar tendo uma grande experiência de Pentecostes, que é quando Deus capacita os seus pescadores para resgatar almas. Tá ok? Então esse vai ser o caminho que nós vamos trilhar aqui nessa parte da tarde e amanhã na parte da manhã. Beleza? Falando de Pedro, pega aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Vai lá. Achei. Lucas 5, 8. Vou ler aqui para você, tá bom? Presta atenção aí. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Pensa bem, estava lá um cara pescando na praia, não sei o que, passou a noite toda lá pescando, não rolou a pescaria. Você vai ver aqui na continuação da leitura que foi uma noite péssima de pescaria, fracassada a pescaria de Pedro, deu tudo errado. E você sabe, na sua profissão, não sei o que você executa como profissão, mas não é frustrante a gente voltar para casa e ver que o resultado de um dia inteiro do trabalho foi fracassado? É horrível, né? Você vai lá com toda a disposição, com toda a expertise que você tem, e tudo dá errado. Guarda isso, queridos, nós vamos voltar a esse ponto. Tudo deu errado para Pedro
naquela noite. Tudo. Ele foi lá, pegou o barco, preparou tudo. Ele tinha uma equipe, ele chefiava uma equipe. Foi à noite, pegou as redes, tudo mais tal. Fracasso. Nada. Não pegou nada. E estava lá lavando as redes. E chega um tal de Jesus, que falava como ninguém, realizava milagres, um cara extraordinário, diferente. Ninguém tinha visto uma pessoa como Jesus. Jesus aparece lá na beira do lago de Genezaré, uma multidão o acompanhava, e Jesus inventou um palco para ele pregar para a multidão. Pediu para Pedro: esse barco é seu? Afasta ele um pouquinho aqui para trás, para eu ficar dentro da água, porque aí o povo não ia comprimir ele, você entendeu? Ele ia subir no barco, ia ficar a água, o povo, ele criou um teatro a céu aberto, naquele local, naquela região. Eu tive a oportunidade de estar lá. Lago de Genezaré, ou em algumas outras partes da Bíblia, usa o nome Mar da Galileia. É que o lago é tão grande que os antigos achavam que aquilo ali era um mar, mas não, aquilo ali era o Lago de Genezaré, que fica na região de Cafarnaum. Lindo lugar. Então Jesus se afastou, deixou a água, o povo aqui, ele começa a pregar. Imagina, aqueles pescadores, gente, fracassados, pessoas simples, olhando Jesus falar. E sabe, eu acho que você já deve ter sentido isso. Sabe aqueles momentos de evangelização que a gente sente no nosso coração algo diferente? Sabe? Eu já senti isso algumas vezes. Se você não sentiu, eu estou pedindo para Deus que nesses dias agora você sinta. Não por mim, sabe? Porque a gente não é nada, mas é Deus agindo lá dentro. Então aqueles pescadores, pessoas simples, fracassados, ouviam as palavras de Jesus, e aquilo começou a aquecer o coração, não só do povo, mas daqueles pescadores que estavam ali, emprestando o seu material de trabalho para que Jesus trabalhasse. Que coisa linda, né? Continuando aqui o texto bíblico. Simão, quando terminou, melhor dizendo, versículo 6, quando terminou de falar Jesus à multidão, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Você sabe mais ou menos a história de Jesus. Jesus era filho de um carpinteiro. O carpinteiro, na região ali de Jerusalém, não é igual aqui, não é esse verdão aqui cheio de árvores, não é assim. Lá é uma região desértica, e é um deserto, não é um deserto arenoso, era um deserto de pedras, certo? Então, na verdade, o carpinteiro na região ali de Jerusalém era um cara que mexia não só com madeira, mas também com pedra. Talhava na pedra, mesa, cadeira, as casas. Era tipo um pedreiro de serviços gerais, entendeu? O carpinteiro, ele fazia uma casa por completo, utilizando madeira e pedras, certo? Então Jesus, ele absorveu a profissão do pai, como era costume da época. O pai passa a profissão para o filho. O que Jesus estava intrometendo na profissão dos outros, querido? O que estava intrometendo? Um cara que não entende nada de música fala assim: ô parceiro, ó, o violão está desafinado. Aí você pega e fala: não, então afina você. Aí o cara desafina mais o violão ainda. É terrível, né? Eu imagino alguém interferindo na sua profissão. Não é assim, não. Não faz assim, não. Você está errado. Você estudou, você faz isso há 20 anos. Aí vem um cara que não tem nada a ver e começa a falar que você está fazendo errado o que você sempre fez e deu certo. Imagina, Jesus, carpinteiro, interferindo, intrometendo na profissão dos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para a pessoa: já se intrometeram na sua vida?
Já aconteceu isso com você? Pergunta para a pessoa, você ficou feliz com isso? Já aí a gente começa a entender um pouquinho o coitado do Pedro. Mas olha que resposta linda que Pedro dá. Sabe por quê, queridos? Tinha acontecido algo no coração de Pedro para ele responder o que ele respondeu para Jesus. E nós vamos entender. Vamos continuar lendo aí. Está me acompanhando aí, né, Brasil? Então vamos lá. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Azedou para nós. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Ou seja, ele está dizendo, né? Todo mundo estava falando, nosso coração estava se ardendo, ele deve saber o que está falando. Como é o Senhor que está pedindo, vamos lançar as redes. E mais uma vez foram lá lançar as redes. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos outros companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase se afundaram. Cara, pensa num filme de bipolar que aconteceu nesse dia. Tudo fracassado, de repente a bonança, de uma hora para outra, pá! Cheio de peixe, lotados, não conseguia nem carregar. Gente, a vida cristã é uma montanha russa que a gente vai viver o resto da vida. Ora a gente está bem, aí se voando, aí a gente está mal, pá, vai lá para baixo e volta para cima. É a vida cristã, cara. Tem dia que dá certo, tem dia que dá errado. É assim. E a gente vai aprendendo com o tempo que as dificuldades vêm. Mas queridos, passa um tempo e as dificuldades vão. Elas vão. Vem e vai. Esses dias atrás, antes de vir para cá, uma pessoa me procurou, falou assim: Peter do céu, estou passando a maior dificuldade que eu passei na minha vida. Eu estou passando agora. Aí eu perguntei para essa pessoa: você já passou alguma outra grande dificuldade na sua vida? Sim. Aquela era a maior dificuldade da sua vida? Sim. Ela não passou? Sim. Então essa vai passar também. Passa, meu. Passa. Subiu, desceu. É assim. Vida cristã. Isso forma a gente. Forma a gente. Na boa, desculpe a expressão aqui, mas eu preciso falar para você. A igreja está farta, cansada de gente que por qualquer dificuldade vai embora. Cansada. Chega, gente. Chega. É hora de assumir o que a gente acredita. É momento da gente assumir o amor que a gente tem por Deus. E não esconder de ninguém que esse amor de Deus por nós transformou a nossa história. Chega, cara, de ficar, pá, acontece uma dificuldade, vai, abandono tudo. Eu não vou mais lá no grupo não. O pessoal brigou comigo, não me trataram bem, não me senti acolhido. Chega, mano, chega. Assume a missão, é meu lugar, acabou, já era. Aí vem, você vai na igreja de novo? Vou. Vai pro inferno você, deixa eu ir pro céu. Hora de assumir, queridos. Hora de assumir a nossa missão com Deus, ao lado de Deus. A missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus, de levar Deus para a nossa casa, para a nossa família. Então Pedro ficou admirado com aquilo que aconteceu. Está aqui na palavra. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Não era normal aquilo que aconteceu. Assim como seus sócios, Tiago, João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenhas medo. E Jesus fala isso para nós nessa tarde. Não tenhas medo.
de agora em diante, você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para essa pessoa: segue Jesus, seu bandido. Gente, vocês dão licença aqui, eu vou dar um oizinho pro meu pai, para minha mãe, que acabaram de chegar aqui para participar, minha tia Neuza. Te amo, mãe, te amo, pai. Que bom. Acabaram de chegar, que beleza. Daqui a pouquinho a gente se abraça, tomar um café. Queridos, agora pega o seu papel aí para você anotar o que aconteceu com Pedro e precisa acontecer com cada um de nós, à luz dessa palavra. Pegou o papel aí, caneta, ou então pega o celular, anota aí. Aconteceram 5 coisas com Pedro que precisam acontecer conosco para que nós passemos de pecadores a pescadores. Você está sendo convidado, convocado, chamado, requisitado de passar de pecador a pescador de homens. Você é chamado. E aconteceu 5 coisas com Pedro nesse dia, naquele lago de Genezaré. Primeiro, você pode notar aí que na passagem diz assim sobre Pedro. Quando ele fala com Jesus, ele diz assim: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem pede. Ou seja, Pedro olhou para Jesus e falou assim: bom, ele está pedindo para fazer uma coisa absurda, certo? Só que esse cara que está pedindo para fazer uma coisa absurda é o mesmo cara que falou para uma multidão e todos foram tocados, todos sentiram o coração serem abrasados de maneira diferente. Ou seja, Pedro olha para Jesus e tem uma primeira reação, que é a reação da admiração. Pedro ficou admirado com aquele homem. A admiração é o primeiro passo. Entender quem é Jesus, o que ele faz na vida dos outros, o que ele está fazendo agora em você. Será possível que Jesus existe mesmo depois de tanto tempo, mexendo comigo agora, nessa tarde, desse jeito, com esse menino que veio lá do Raquel Parta, nem sei de onde ele veio direito. Admiração. É um Jesus que entra, mexe, faz, fala, como ninguém faz, como ninguém mexe. Aquele Jesus que conhece lá no fundo do nosso coração aquilo que a gente não contou para absolutamente ninguém. Ninguém. O Jesus que talvez mexeu naquela pessoa lá da sua casa. Puxa vida, tocou meu pai, tocou minha mãe, tocou meu irmão. Eu quero conhecer esse negócio, admirado. Admiração. O primeiro passo, admirar Jesus. Depois, mas é o Senhor quem está pedindo. Ou seja, da admiração, Pedro passou para o respeito. Então tá bom, é admirável, esse cara é diferente, então vou respeitar. Respeito. Terceiro passo que mexe com Pedro é o seguinte: eles puxam as redes ao ponto de ter acontecido uma pesca que não era normal. Não era normal, estava tudo para dar errado e deu super certo. Jesus mostra com essa ordem a Pedro o seu senhorio, o senhorio de Jesus. Querido, querida, não sei que tipo de dificuldade você tem vivido na sua vida, mas eu venho falar para você nessa tarde de um Jesus que é Senhor de todas as coisas. Quando Pedro experimenta o senhorio de Jesus, aquilo foi um milagre, queridos. Quando ele experimenta o senhorio de Jesus, aí vem a atitude de Pedro de aderir
a adesão de Pedro a Jesus. Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. E perceba que no texto bíblico existe Senhor com duas entonações totalmente diferentes no mesmo capítulo. Se é o Senhor que está pedindo, então tá bom, vou lançar a rede. Depois da adesão, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Adesão. Pedro aceitou Jesus como Senhor. Não era um pronome de tratamento, você entendeu? Era o Senhor de Senhor, de Deus, daquele que tem o senhorio. Pedro, naquele instante, depois daquela pesca, ele entregou o seu coração a Jesus. E depois dessa adesão, Jesus fala para Pedro: não temas, doravante farei de vós pescador de homens. E aí, depois da admiração, depois do respeito, depois do senhorio, depois da adesão, vem o seguimento. Aí a gente segue. Queridos, talvez vocês precisem, todos nós precisamos renovar ou passar por esses 5 processos que Pedro passou. 5 processos: adesão, admiração, respeito, senhorio, adesão, seguimento de Cristo. Vou repetir: admiração, respeito, senhorio, adesão, seguimento. Quando a gente percebe esse caminho, a gente percebe que é um caminho de aprofundamento na pessoa de Jesus. E é por isso que Jesus fala: vai para as águas mais profundas. Chega, gente, de ter uma fé rasa, superficial, não comprometida, tanto com Deus, como com a igreja, ou como com os nossos irmãos. Comprometimento, compromisso. Repete os pontos comigo aí, vai lá. Primeiro, admiração. Segundo, terceiro, quarto, seguimento é o quinto. Então, queridos, interessante Jesus também ter falado: não tenhas medo, doravante farei de vós pescador de homens. Não tenhas medo. Olha para mim, não tenha medo. Tem medo não. Relaxa, Ele está no barco. O que eu falei ontem à noite eu repito para você: fica tranquilo, Ele está no barco. Ele está presente, Ele sabe de tudo, Ele conhece, Ele está agindo. Não tenha medo, doravante farei de vós pescador de homens. Em Jeremias capítulo 1, o profeta Jeremias usa as mesmas palavras de Jesus, para que a gente entenda que esse não tenha medo, ela tem uma condição. Jesus não está só pedindo não tenha medo, não tenha medo, mas esse não tenha medo tem uma condicional. Sabe qual é a condicional? O fator determinante que vai extirpar o medo que nós sentimos é o fato dele estar conosco. Ele caminha conosco. Por que a gente tem resistência ao medo, ou sei lá, qualquer coisa, sendo que o Senhor está do nosso lado, queridos? Ele está com a gente, Ele está conosco. Olha o que diz aqui no capítulo 1 do livro de Jeremias. O Senhor respondeu: não digas sou uma criança, pois a quantos eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dizer dirás. E aí vem: não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, oráculo do Senhor. Na palavra de Deus, quando existe essa expressão, principalmente no Antigo Testamento, oráculo do Senhor, significa que o profeta que está escrevendo sentiu que essa expressão não era dele, e sim do próprio Deus. Era Deus falando. Não existe interpretação do profeta, é Deus dizendo. Deus dizendo para mim e para você: escuta isso, olha, não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te.
Conforta a gente isso, né? Sentir que Deus está com a gente, Deus está caminhando com a gente, Deus está conduzindo a gente, conduzindo o nosso casamento, conduzindo a criação dos nossos filhos. Ele está conduzindo a nossa vida financeira, a nossa vida profissional. Deus está conduzindo tudo. Você não está sozinho, queridos. Parece bobo isso que eu estou dizendo para você, mas esse final de ano para cá, do final de ano para cá, eu atendi 4 jovens por volta dos seus 19, 20 anos, que já tinham tentado suicídio algumas vezes. Sabe por quê? Porque eram jovens que se sentiam sozinhos. A pessoa que tira a própria vida, ela não está querendo morrer, queridos. Você sabia? Vários estudos científicos modernos comprovam isso. A pessoa não queria morrer. Eu quero morrer. Não, a pessoa estava querendo acabar com o próprio sofrimento, porque se sentia sozinho dentro daquele vendaval todo que ele estava vivendo. Eu estava vindo para cá com a Lu e o Marcos, e nós passamos na frente de um velório, né? E a Lu me falou que era uma das pessoas aqui da região que na noite passada, é isso, Lu? Me corrija se eu estiver errado. Na noite anterior, né? No dia ontem, tirou a própria vida. Meu Deus, o que será que passou na cabeça, né? Deste homem, no último segundo. O que o fez desistir da própria vida, por fim à própria vida? Irmãos, tem muitos jovens, pessoas que tinham ainda muita coisa pela frente, desistindo da própria vida por causa de dificuldades, solidão, abandono, desespero, vícios. A pessoa não consegue sair do vício, se desespera e tira a própria vida, para acabar com o sofrimento, não para morrer. Ela quer acabar com o sofrimento. Meus irmãos, essa não pode ser a nossa história. E a gente não pode se sentir confortável sabendo que existem pessoas que estão desesperadas por aí afora e deixaram de acreditar que o Senhor está agindo. Ele está agindo, Ele está fazendo. Faz toda a diferença na vida da gente entender que o Senhor está agindo, que Ele está fazendo toda a diferença. Repito, parece bobo, mas salva muitas vidas falar sobre essa verdade que vai durar de sempre para sempre. Eu fui numa missão no Paraguai, isso faz uns 5, 6 anos atrás. Fui no Paraguai. Era um encontro de oração, né? E no intervalo, um jovem me chamou e falou assim: ô Peter, vai ter um intervalo agora do almoço. Será que não tem como você ir na casa de uma amiga minha para você rezar por ela? E assim, eu já fui em muitos retiros e trabalhei muito com jovens. E às vezes aparecem uns jovens que querem fazer uma fama para poder tentar conquistar a menina, entendeu? À custa de um benefício. Consegui um cara aqui para conversar com você, não sei o quê. Aí faz uma média com a menina e tal. No princípio, quando ele falou, eu achei que ele estava querendo se aproveitar do momento, sabe? Mas beleza. Falei, eu posso ir na casa dela, só que eu levo a minha equipe inteirinha para lá, pode ser? Porque aí se fosse zoação dele, né, ele, então deixa para lá. Mas para minha surpresa, e isso eu tava na missão lá com umas 9 pessoas. Era uma turma grande, a gente levou banda, levou pregador, levamos um monte de gente. Então tá bom, ele foi lá, arrumou os carros, tudo, separou a galera dos carros e fomos para casa dessa amiga dele. Quando eu cheguei na frente da casa, uma casa bem bonita, grande, veio nos receber o pai da moça. Pensei comigo, bom, o pai está envolvido, né? Deve ser uma coisa séria, beleza. Entrei na casa, sentamos na sala e
começamos a conversar com o pai dela. Primeiro, ela não estava na sala. E aí o pai, muito educado, uma pessoa assim, incrível, falou assim pra gente, pra todos nós ali: olha, eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo aqui em casa, antes de chamar a Jéssica, que era o nome da moça. Há alguns dias atrás, nós descobrimos uma doença que não sarava na Jéssica. Fomos nos médicos da região, nada melhorava, a Jéssica só piorava, e a situação estava ficando cada vez mais difícil aqui em casa. E nós marcamos uma consulta no Hospital do Câncer de Barretos, interior de São Paulo, que é um hospital especializado nesse tipo de caso. Suspeitava-se de câncer, então eles tinham condições financeiras para isso. Foram para o Hospital do Câncer, passaram lá 3 internações, fizeram sessões de quimioterapia e tal, estava andando tudo muito bem. Só que na última, viu que o câncer tinha se espalhado pelo corpo da Jéssica. O médico passou um tempo a mais com a Jéssica no hospital, só que chegou num dado momento que ele tirou a Jéssica, né, saiu de perto da Jéssica, chamou os pais e disse assim: olha, se a gente continuar o tratamento, a Jéssica não vai morrer de câncer, a Jéssica vai morrer do tratamento. E assim, ela tem que descansar, ela está muito cansada. E assim, vocês vão voltar para casa e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão aproveitar cada segundo de vida da Jéssica, porque pode ser que ela nem consiga mais voltar para o tratamento. E aí essa família pegou a Jéssica, foi para casa, e aquela casa estava vivendo este clima: a qualquer momento a nossa filha pode ir embora. Isso impactou a gente já de cara. Depois que ele terminou de falar isso, tinha um corredor, eu estava sentado de lado para esse corredor da casa, tinha os quartos, e o pai chamou: Jéssica, pode vir, a galera está aqui. A Jéssica saiu do quarto. Sabe aqueles andadorzinhos de idoso, quando o idoso não consegue mais andar, aquele andadorzinho? A Jéssica saiu assim, andando bem devagarinho. A Jéssica tinha um olhão azulzão, grandão assim, sabe, linda que ela era, bem carequinha, um corpo bem debilitado, andando bem devagarinho, até chegar na sala. Sentou, pertinho da gente. Queridos, é impressionante algumas situações que Deus permite a gente passar. Situações que a gente não pode fazer nada, não pode falar nada, não tem o que fazer. O que você vai fazer? O que você vai falar para uma menina dessa, para uma família dessa? Só pude rezar ali no meu coração e pedir para Deus: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim com tudo isso? Porque algum bem Deus quer tirar de todas as coisas que nos acontecem, todas. A Jéssica respirou, porque já estava difícil falar também. Ela respirou e disse assim para mim: Peter, eu sabia que vocês estavam vindo para cá, o pessoal da Canção Nova estava vindo para o Paraguai. Eu queria muito ir para o retiro, mas eu não consigo passar muito tempo nem sentado e nem em pé. Por isso eu não fui para o retiro. Eu quero pedir um favor para vocês, antes de vocês rezarem por mim. Nos encontros que vocês forem, vão ter pessoas, essas pessoas vão ter problemas, vão ter dificuldades, pessoas que vivem tantas coisas. Quando você estiver no retiro, que todas essas pessoas estiverem na sua frente, faz um favor para mim. Pede para as pessoas desses retiros não perderem tempo. Não perde tempo. Foi um silêncio na sala, como esse que está acontecendo agora. Rezamos pela família da Jéssica, pela Jéssica, e fomos embora. E eu fui embora, eu fechava os olhos,
como até hoje quando eu falo da Jéssica, eu fechava os olhos e me vinha a imagem da Jéssica na minha frente. Fui para uma outra missão no final de semana seguinte, uma cidade chamada Campos Novos, em Santa Catarina. E nessa cidade, eu estava pregando, assim como eu estou pregando, meu celular estava no bolso, aqui assim atrás, e eu estava pregando, eu senti que o celular vibrou. Quando eu vi assim rapidinho, eu vi que era aquele menino que tinha me pedido para ir lá na casa da Jéssica, sabe? Eu vi, mas não li a mensagem, deixei assim em cima e continuei pregando. No final da pregação, estava escrito assim na mensagem: Peter, nessa tarde, nós acabamos de perder um anjo na terra para ganhar um anjo no céu. A Jéssica não está mais entre nós. Aquele foi a última vez que eu vi a Jéssica. E o último pedido que ela me fez, eu estou passando adiante para você. Não perde tempo. Lance-se para as águas mais profundas. Tem muita coisa que Deus quer e precisa fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, através, não de outra pessoa, através de você. Não delega essa função, essa missão é sua. Ah, Peter, mas eu sou incapaz. Claro que você é incapaz. Quem é capaz? Ninguém. Quem pode mudar o coração de alguém, querido? Nós somos somente ferramenta. Confia no que Deus está te pedindo. Confia. Dá o passo. Dá o passo. Muda você primeiro. Muda, querido. A gente precisa adquirir essa confiança de cristão, aquela confiança que nos ensina a dar o passo. Deus coloca o chão depois, mas não para, porque se você para, aquilo que Deus precisaria fazer não acontece. Não acontece. Um grande santo da Igreja Católica diz assim, escreveu assim: o mesmo Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. Existe uma parte dessa missão que é destinada a você, querido, a você. Eu só estou te pedindo uma coisa no final dessa pregação: não perde tempo. Para de perder tempo. Não perde tempo. Essa vida aqui passa rápido demais, queridos. Um dia a gente está perto, outro dia a gente está longe. Um dia a gente ganha, outro dia a gente não tem. A montanha russa da vida não para. Não perde tempo. E eu quero profetizar nesse lugar. Talvez tantas pessoas que hoje estão afastados depois da pandemia, eu quero profetizar que existe aqui, neste lugar, nesse espaço, os pescadores que Deus escolheu, que é você. Você podia estar em muito outro lugar agora, você podia estar em diversos outros lugares, mas Deus escolheu você, querido, para se transformar no pescador de almas, lá da sua casa, lá do seu trabalho, lá da sua família. Sei lá onde você está hoje. Talvez Deus tenha escolhido você para pescar a alma do seu pai, pescar a alma da sua mãe, pescar a alma dos seus irmãos. Faz a diferença, velho. Até caiu o trem aqui, ó. Faz a diferença. Faça a diferença na vida dos outros. Dá um dó maior aí, meu parceiro. Tem um cara, eu acho que vocês não conhecem aqui. Contar a história, eu sei que ele talvez já tenha contado a história, mas eu vou ser a terceira pessoa, vou contar a história dele. Casado, dentro da igreja, trabalhando com evangelização, uma filha recém-nascida de 2, 3 meses. O cara estava evangelizando, ligaram para ele e falou: cara, aconteceu uma coisa aqui na sua casa, corre para cá. Ele foi. Aneurisma cerebral.
Uma mulher, filho de 3 meses, morte súbita, de um dia para o outro. Um homem com uma criança de 3 meses para educar, acompanhar, cuidar, ensinar. Vem no coração da gente, nessas horas, revoltar-se contra Deus, revoltar-se contra os outros, contra tudo. O mundo conspira contra mim. E o que esse cara faz? Pega um caderno, pega uma caneta e começa a escrever assim: só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. O amor tudo pode transformar. Só temos hoje para amar. Canta aí. Só temos. Nós não sabemos, queridos, não sabemos quanto tempo falta para nossa vida. Ei, Rodrigão, oh, só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos. Para nossa vida se encerrar. Bem forte, vai. Quero amar. Esse é o mandamento. Quero amar, quero amar. O amor tudo pode transformar. 5 passos: admiração, respeito, senhorio, adesão e seguimento. Seja muito bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vinda, minha querida, ao primeiro dia do resto da sua vida. Porque a gente se lança para as águas mais profundas e a gente descobre riquezas que a gente ainda não tinha conhecido sobre os outros, sobre você mesmo, capacidades que estão aí escondidinhas dentro de você e que você ainda não se permitiu deixar Deus usar. Deixa Deus usar os talentos que você tem. Confia no Deus que age através de você. Você nasceu para trazer pessoas para Deus e para ser de Deus.